ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória a Deus por mais um dia. Como é bom a gente iniciar o dia buscando, pedindo a graça do Senhor, até porque somos carentes. Somos muito necessitados de ajuda, de orientação, de proteção. Vivemos todos os dias um desafio. O salmista dizia, todo dia morro. Todos os dias a gente está expostos à morte. Todos os dias estamos expostos à morte. Então é bom começar pedindo graça, pedindo a proteção e sabendo que o Senhor se coloca ao lado daquele que não tem força, daquele que não tem poder, daquele que não tem realmente outra saída. Então é uma bênção meditar. Nós vamos meditar no Salmo 76, versículos 6 a 11. É bom a gente pensar porque nós somos instruídos a respeito de muitos temas. Um deles é o poder. O poder pertence a Deus, mas o poder é exercido pelos homens. E os homens do poder têm poder sobre os outros. O juiz tem poder sobre o réu. O policial tem poder sobre o civil. O político tem poder sobre o policial. O poder é assim, ele é muito diferenciado. Então, se o rei tem poder sobre os súditos, se o juiz tem poder sobre o réu, se o homem forte tem poder sobre o homem fraco, se o rico tem poder sobre o pobre, e se o policial tem poder sobre o civil, agora imagina o poder de Deus sobre o monarca, o policial, o homem poderoso, o juiz e os demais. Então, Salmo 76, versículo 6. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível. Quem subsistirá à tua vista uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra, certamente que a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Bom, eu acho maravilhoso meditar na palavra de Deus, acho muito bom, tenho uma certa facilidade de absorver, e aqui fala sobre a repreensão. Repreensão é uma forma de corrigir com palavras, mas no que diz respeito ao Senhor Deus, a repreensão pode ser realmente já a aplicação de um juízo. E o salmista que tem o conceito de guerra, porque ele via guerras em cursos, inclusive ele participou de guerras, então ele fala que os carros e os cavalos são lançados no sono profundo ou tirados do combate. E ele começa a exaltar o Senhor pelo poder. Tu és temível. Quem tem juízo deve temer. Tu és temível. Quem subsistirá à tua vista se te irares? Quem? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra se aquietou, a terra tremeu. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar os mansos. Na verdade, o nosso Deus, ele exalta a mansidão,
Ele exalta a paz, Ele é o Senhor da paz, Ele oferece paz. Ele faz realmente o homem buscar a paz. Até porque é muito bom viver em paz, viver tranquilo, desfrutar paz, ter paz interior, paz consigo e paz com os demais. É maravilhoso. O versículo 9 ele diz: quando Deus se levantou para julgar e para livrar todos os mansos da terra. O homem brabo, o homem violento, o homem de poder, se defende. Aliás, hoje é muito interessante e nós encontramos na história dos reis, na Bíblia Sagrada, na época de Esté, de Mardoqueu, naquele período houve uma tentativa de assassinato, queriam assassinar o Assuero, e o Assuero foi avisado por alguém para ter cuidados e tal. Foram averiguar a história, era verdade, e o Assuero teve a sua vida continuada, não teve a interrupção, e ele tinha um desejo, ele sentiu o desejo de recompensar aquela pessoa. E se inteirou com o outro, que era muito importante. O que se devia fazer com alguém que o rei queria recompensar? Os reis têm poder para fazer justiça. Os reis têm poder, têm autoridade para compensar alguém. E o homem achou que ele seria o Felizardo e exaltou. Olha, uma pessoa que o rei quer homenagear, quer prestar um reconhecimento público, então deve ser assim. E o rei disse: você é muito bom, você é ótimo, e eu acho que você tem razão. Então, você vai fazer isso com fulano de tal, que era o Mardoqueu. E o sujeito fez aquilo ali e chegou em casa se lamentando, porque tinha passado uma grande vergonha, ele pensando em derrubar o Mardoqueu, e foi proclamar que ele era um homem especial e o rei queria o bem dele, o rei gostava dele. Bom, o rei podia errar, o rei podia ser induzido ao erro ou errar simplesmente. E Deus não erra. O texto diz: quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar os mansos. Quando Deus se levanta, Ele usa quem Ele quer. Deus usa. Deus usa pessoas conhecidas, Deus usa pessoas não conhecidas, Deus usa a própria natureza. Eu sempre tive dificuldade de me relacionar determinadas ocorrências, determinados casos com castigo. Eu, muitas vezes, chego a dizer: não é um castigo, isso não é castigo. Porque se fosse o castigo, Deus teria feito com quem fez o mal, Deus teria feito ali. Esses dias que está todo mundo procurando uma razão para... Não tem um castigo, cair uma tromba d'água, a cabeça d'água em algum lugar. Não é castigo, isso é uma consequência natural. O homem está danificando cada dia a natureza e vai ter que suportar muitas aflições por causa dos males causados à natureza, o desmatamento, o assenhoramento dos rios, muitos mares também precisam ser dragados, existe muita doença no meio do mundo, existem as conspirações, a gente sabe as teorias das conspirações, mas existe muito interesse sujo. E quem julga tudo isto? Os homens não fazem. Nós temos experimentado nos últimos tempos terríveis males na nossa nação. Nossos produtores de leis são todos sem confiança, fazem
as coisas de uma forma perversa. Os administradores, na grande maioria, são perversos e nós não temos garantias. Mas diz que quando o Senhor se levantar para julgar, quando ele se levantou para julgar, ele fez juízo e justiça aos mansos da terra. No versículo 10, diz: certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. Por mais que o homem se ire, e mesmo ele tendo, digamos, direito, razões, ele sendo realmente parte de um processo e sendo, digamos, a parte digna daquele processo, ele poderia sim ser beneficiado. Mas a cólera do homem, aquela ira do indivíduo, não altera o andamento das coisas. Diz que a cólera do homem redundará em louvor. É louvor. O homem não tem força, por mais que o homem não tem força permanente. Alguns vivem como se não morresse nunca, mas morrem inesperadamente um dia depois. Então é muito necessário a gente pensar. O resto, a cólera redundará em louvor, e o resto da cólera Deus apaga. Tu restringirá. Ele tem o controle, ele livra. Nosso Deus tem este poder. O versículo 11 aqui, ele diz: fazei votos ao Senhor, mas faça com a intenção de pagar. Pague os seus votos. Trazem votos, pagai estes votos perante o Senhor, perante os que estão ao redor dele, aquele que é temível. Só o Senhor tem realmente este poder. Jesus, quando ensinava, disse para alguém: não tenha medo dos que matam o corpo e não tem mais nenhuma força, mais nenhum poder mais, tem mais nada a fazer. Só tiram a vida. Ou realmente tem uma força contra o físico, contra o corpo, mas não tem nada que possa ser colocado contra a vida, de fato, a vida espiritual. Então é bobagem se revoltar, se levantar contra, porque o restante da cólera será restringido. Ninguém tem poder contra Deus. Ele se levanta para fazer juízo e justiça, livrando aqueles que são mansos, aqueles que aprenderam a mansidão de Deus. É bom, meus irmãos, a gente pensar. Eu tenho facilidade, até salmos considerados difíceis, a gente acredita que é possível aprender juntos. Fazei votos e pagai. O nosso Deus, ele não ordena, você tem que fazer um voto, faça um voto. Não, Deus não faz isso. Muito embora os homens, as pessoas façam, mas Deus não faz isso. Agora, o Senhor tem prazer que nós nos aproximemos com nossa oferta, com o nosso sacrifício. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma poderosa. Nós vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Neste dia especial, nós vamos suplicar pela Nilma, pela sua família. Vamos orar por eles. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai querido. Abençoa toda a tua igreja, o teu povo, toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor. Guarda a vida dos pequeninos, crianças, jovens, adultos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos. Guarda, meu Senhor, cada criança na tua casa. Opera, meu Senhor, na vida dos teus servos, milagrosos, Senhor, como fruto de um milagre do teu grande poder. Tu és aquele que nos resgata, Senhor, e nos dá segurança, nos faz, ó Deus, estar na tua presença. E mesmo, Senhor, aqueles que de alguma forma foram sacrificados,
expostos ao sofrimento, Senhor, Tu tens o poder de guardar e livrar todos os mansos da terra. Amado Pai, fica conosco, nos guarda, nos livra do mal. Abençoa e guarda, Senhor, a irmã Nilma, toda a sua família. Opera no seu coração, no seu lar. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!